radiciação quando eu tenho o índice que é além do 2. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz oitava. Quando o meu radicando é positivo, quando o meu radicando é negativo. Nessa videoaula nós vamos estar trabalhando isso. Vamos estar trabalhando o tema de radiciação com uma raiz enésima. Ela tem algumas particularidades que a gente precisa ficar atento para não errarmos quando estivermos realizando várias operações. Vamos dar uma olhadinha nessa parte? Veja só, radiciação de raiz enésima. Enésima vai representar qualquer número real. Vamos dar uma olhadinha nele? Obviamente, esse número sendo positivo. Vamos ver aqui. Seja B maior ou igual a zero, quando surge essa situação, ele quer dizer que ele é positivo. É um número real e n maior do que 1, um inteiro par. Nessa primeira parte, nós vamos trabalhar o par. Daqui a um pouquinho, nós vamos estar trabalhando o ímpar, porque ele vai estar gerando algumas propriedades particulares, sendo ele par ou sendo ele ímpar. Chama-se raiz enésima de B ao número de A maior ou igual a zero, em que A elevado a N é igual a B. O que é que nós vamos perceber em decorrência dessa situação? Que A será igual a raiz enésima de B. Nós vamos estar verificando isso daqui. Dá uma olhadinha agora nesse próximo slide. Indica-se que A é igual a raiz enésima de B, onde B é chamado de radicando, o nosso B maiúsculo, o nosso B minúsculo que está debaixo do radical. O radical, que é esse símbolo, ele recebe esse nome, legal, né? E N é o índice. Decorre da definição, raiz enésima de B. Nesse caso, ele está trabalhando como sendo B. No nosso exercício, a gente pode trabalhar A, desde que A elevado a N vai ser igual a B, pois A será igual a raiz enésima de B. Vamos ver alguns números que vão estar clareando a nossa definição? Veja aqui, eu tenho o que a gente está frisando nessa situação. Nós estamos frisando que ele é par. A raiz quarta de 1 é quem? 1. Por quê? Porque 1 elevado a 4 é o próprio 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai gerar o 1. Por isso, a raiz quarta de 1 é 1. Letra B. O 1 é um caso muito interessante, né? Porque 1 elevado a 16 é quem? É 1. Daí a gente já pode afirmar que a raiz enésima de 1 vai ser sempre 1, independente dele. No caso agora, nós estamos trabalhando um número par. Dá uma olhadinha, por exemplo, na letra C. Raiz quarta de 81 é quem? 3. Por quê? Porque 3 a quarta, que nada mais é do que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 9, e o produto deles é 81. Por isso, a raiz quarta de 81 é 3. Dá uma olhadinha nessa última situação. Essa última situação ilustra uma propriedade dessa particularidade do seu índice, no caso da minha raiz ser par. No caso não é menos 8? Pronto, de cara você imagina assim. Quem que multiplicando por ele 4 vezes vai dar por exemplo, o 8? O problema não está no 8 ou no determinado, mas o fato dele ser negativo. Nesse caso, por exemplo, se nós fizermos essa situação, ela vai redizer para mim que ela não pertence ao conjunto dos números reais. Quando? Quando o meu expoente ele for par e o meu radicando ele for negativo. Eu vou estar riscando algumas situações que a gente possa, por exemplo, ilustrar de maneira, quem sabe, um pouco mais clara esse tipo de situação. Por exemplo, se eu tiver aqui a raiz quarta, por exemplo, de 16. Veja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai gerar quem? Vai gerar o 16. Mas se eu tivesse a raiz quarta de menos 16, aí nós vamos ter um problema. Por quê? Menos 2 vezes menos 2
vezes menos 2, vezes menos 2, o nosso resultado final me daria um sinal positivo pelo fato dele ser par. Então, nesse caso, o que é que a gente já vai estar definindo? Se a minha base ela for negativa e o meu índice ele for par, então, nesse caso, mais uma vez, não pertence ao conjunto dos números reais. Vamos ver qual situação que ela vai pertencer? Exatamente a próxima. Veja só. Sendo B um número real, onde n é maior do que 1 e agora ele é o inteiro ímpar, diferente do exemplo anterior, que ele foi par, agora ele é ímpar. O único número A, tal que A elevado a n é igual a B. É chamado de raiz enésima de B e indica-se que A é igual a raiz enésima de B. Dá uma olhadinha aqui comigo. O que a gente vai estar percebendo? Que a raiz cúbica, por exemplo, de 8, vai ser 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2... Epa, olha assim, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. É a situação que nós temos. Mas o que vai acontecer aqui embaixo? Legal, o meu radicando pode ser negativo, porque nesse caso o jogo de sinal faz com que ele seja negativo. Menos com menos, mais com menos, menos 8. Então observe, mesmo sendo um radicando negativo, se o meu índice for ímpar, então não tem problema nenhum, você resolve essa situação sem dificuldade, pois menos 2 elevado a 3. Olha o cuidado que você tem que ter. Essa situação é diferente dessa situação. Essa situação onde nós temos o parênteses, o resultado será menos 8, e nesse caso também deu menos 8. Ué, professor, então por que você fez essa separação? É porque se aqui fosse par, o que iria acontecer? Esse aqui seria positivo e esse parênteses, ele inclui. Como ele é ímpar, então na inclusão gerou a mesma situação. Vamos continuar? Nós temos aqui, por exemplo, calcule a raiz cúbica de 27. É quanto? Já de antemão, 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. A mesma situação. O fato de ser negativo, nesse caso, pelo fato dele ser ímpar, não impossibilita o cálculo, pois menos com menos mais com menos menos, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. A mesma situação do menos 1. O menos 1 a gente extrapola nos valores. Por quê? Porque 1 vezes 1 enésima vez sempre vai dar 1. Como nesse caso é menos, e o meu índice ele é ímpar, sem nenhum problema, o meu resultado é menos 1. E por último, para nós concluirmos, nós temos aqui, por exemplo, a raiz quinta. Isso aqui é verdadeiro? Isso aqui é falso. Ué, por quê? Porque o 3 nunca vai dar. Qual que é o nosso valor então? Vai ser o menos 2. Vamos conferir? Veja só. Nesse caso, a primeira ideia é que o jogo de sinal você não precisa ficar fazendo menos com mais, com menos, não precisa. O fato de eu perceber que ele é ímpar, de cara eu já posso adiantar que é menos. E nesse caso eu tenho 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 2 vai ser o meu 32. Então, a resposta seria menos, aqui deu menos 32, a minha resposta seria menos 2. Ok? Dentro dessas situações, precisamos tomar cuidado quando o meu índice ele é par e quando o meu índice é ímpar. Dá uma olhadinha aqui agora que, para que a gente possa não tomar cuidado com essas pedrinhas pequenas ao longo de cálculos maiores e mais complexos, precisamos levar em consideração essas propriedades e ficar muito atento na hora de resolvermos as nossas contas. Bons estudos!